Bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o canal Acessando a Graça, especificamente o Devocional Casa da Graça. Hoje é 6 de março e o nosso tema é Palavras Erradas. Provérbios 21, 23 é o nosso texto base e diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Preste atenção, a maioria das pessoas, elas, quando estão vivendo algum tipo de adversidade, algum tipo de tribulação, quando o dia mal bate à sua porta, a maioria das pessoas, elas vão culpar Deus e vai até dizer, por que questionarem, né? Porque Deus permitiu isso, mas quase sempre, amados, nós somos os principais culpados pelas adversidades que nos advêm, que nos sobrevêm. Muitos de nós, e agora eu falo sobre cristãos, né, não conseguem controlar ou não estão conseguindo controlar, né, a boca e a língua. Lembra do texto? O texto diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Então, sempre que nós não conseguimos guardar a nossa boca e a nossa língua, né, quando estamos debaixo de alguma pressão, é possível que a gente submeta a nossa alma às angústias. O mesmo livro de Provérbios vai dizer, aquele que muito fala angustia a sua alma. E o nosso tema é palavras erradas, exatamente porque nós estamos aprendendo a fazer o gerenciamento correto, a envolver as nossas palavras com poder irresistível e usá-la só para produzir vida, só para produzir a coisa certa, em vez de ficarmos culpando a Deus, culpando Ele em função das circunstâncias e questionar porque Ele permitiu. A gente precisa pôr um guarda na nossa boca, gerenciar de forma intencional as coisas que a gente fala, porque Deus vai permitir cada coisa que a gente decidir. No meio da igreja existe um mau entendimento sobre permissão de Deus. As pessoas acham que Deus está por trás de uma determinação, de um determinismo, melhor dizendo, onde tudo acontece se Ele permitiu, se Ele não permitir. E isso é muito cômodo para nós, porque muitas das coisas que a gente vive, Deus sequer queria que a gente fosse ali, Deus sequer queria que a gente tivesse entrado, quanto mais permitir aquilo. Agora, o Deus que nos colocou debaixo de uma atmosfera de relacionamento chamada livre-arbítrio, Ele nos deu a liberdade de escolher, decidir. Ele diz, morte e vida estão no poder da língua. E aquele, perdão, não era isso. Ele diz, eis que põe diante de vós vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida. Nós temos que aprender a escolher. Certo? Porque aquilo que nós escolhermos, Deus vai permitir, porque Deus não manipula, Deus não coage, Deus é soberano, mas não é arbitrário. Foi Ele que decidiu, estou à porta e bato. Se abrir, eu entro. Se não abrir, não vou arrombar. Essa não é a natureza de Deus. Falando sobre isso, sobre palavras erradas, eu me remeto a Jó, no capítulo 3, versículo 25, né? Quando ele estava no ápice do sofrimento, das suas perdas, da sua enfermidade, daquelas coisas todas, ele revela uma coisa ali e ele diz, o que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Perdão, eu não estou aqui querendo dizer que tudo que aconteceu com Jó foi produto apenas dessa abertura, desse referencial de medo que ele tinha. Mas com certeza isso deixa claro que havia uma inclinação no coração de Jó para temer acerca do bem-estar e da estabilidade que ele vivia, né? Temer o fim daquilo, temer sobre aquilo não ter continuidade, e ele diz com a sua própria boca, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. E Jó foi uma das pessoas que durante a maior parte do livro ali, atribuiu a Deus coisas que ele não fez. Ele estava sempre dizendo que Deus tinha feito isso, que Deus tinha feito aquilo. Se você olhar, você vai ver que não foi Deus que fez aquelas coisas, foi o diabo que fez. Então, amados, mas a gente está aprendendo a gerenciar de forma correta as nossas palavras. O nosso tema hoje é palavras erradas. E quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração e nós a pronunciamos contrariando as aparências, contrariando a dor, contrariando os sintomas alarmantes que muitas vezes sobrevêm, contrariando qualquer circunstância sobre a nossa vida, essas circunstâncias, elas
fatalmente vão ser moldadas, vão ser mudadas pelo Espírito da palavra que a gente falar. Amém? Falar palavras corretas vai gerenciar a atmosfera correta. Não adianta ficar culpando Deus de coisas que nós mesmos geramos na nossa própria vida. Vamos passar para a segunda parte do nosso devocional, que é CRI, por isso falei. Vou ler uma confissão e quero que você repita comigo. Diga assim: guardo a minha boca e a minha língua. Fazendo isso, guardo a minha alma das angústias. Creio de coração na palavra de Deus. Desejo que a palavra esteja na minha boca e na minha língua. Desejo somente declarar o que está em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Estamos aprendendo, estamos progredindo. Esses devocionais têm sido muito bênção. Então você compartilhe, use a hashtag Devocional Casa da Graça. Vamos fazer chegar a outras pessoas. Eu quero que você pratique essas verdades, porque a bênção está no praticar, e espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.